Olá, o objetivo estratégico da Rússia na guerra da Ucrânia é mudar a ordem mundial, declarou o ministro do Exterior russo Sergei Lavrov. É a ordem internacional liberal do pós-guerra criada sob a liderança dos Estados Unidos. Em entrevista à agência France Presse, o chanceler russo afirmou que qualquer negociação precisa ser baseada e levar em conta os interesses e as preocupações da Rússia. Deve ser sobre os princípios nos quais a nova ordem mundial será baseada. A Lavrov acrescentou que a Rússia rejeita um mundo unipolar sob a liderança de uma potência hegemônica, ou seja, os Estados Unidos, e se propõe a liderar a luta contra o predomínio norte-americano no cenário internacional. A guerra da Ucrânia seria apenas parte desta luta. Por isso, o Kremlin alega não ter alternativa além de continuar a guerra sem cogitar uma solução diplomática. O presidente Lula, que chegou hoje a Xangai, na China, em visita oficial, e o ex-chanceler Celso Amorim, seu principal assessor para a política externa, deveriam prestar atenção nesta entrevista. Lavrov está dizendo que a guerra da Ucrânia é apenas etapa inicial de um longo conflito para criar uma nova ordem mundial a partir do eixo China-Rússia. A Rússia deve estar encorajada pelo vazamento de uma grande quantidade de documentos secretos do Pentágono, o Departamento da Defesa dos Estados Unidos. Esses documentos revelam vulnerabilidades da Ucrânia. São mais de 100 páginas de documentos, os últimos de 40 dias atrás. É o maior vazamento nos Estados Unidos em 10 anos, vazamento de documentos secretos, desde que o consultor de inteligência Edward Snowden divulgou informações confidenciais da Agência de Segurança Nacional em 2013. Os documentos mostram preocupação dos norte-americanos com a defesa antiaérea da Ucrânia, que estaria com escassez de mísseis terra-ar e poderia ficar sem nenhum em 3 de maio. Isto permitiria à Rússia assumir o controle do espaço aéreo ucraniano. Esperava-se que a Rússia conseguisse isso no início da guerra, mas não conseguiu até hoje. O domínio do espaço aéreo mudaria o curso da guerra e aumentaria as chances de vitória da Rússia. O vazamento também revela ceticismo dos Estados Unidos quanto às chances de uma contraofensiva de primavera que a Ucrânia estaria preparando a ser lançada dentro de um mês. Pela análise dos documentos vazados, a Ucrânia não teria avanços significativos no campo de batalha, não reconquistaria muitos territórios. A Ucrânia precisaria de 12 brigadas com 253 tanques e mais 1.500 veículos blindados. 3 brigadas seriam organizadas pelo exército ucraniano e as outras com a ajuda dos Estados Unidos e seus aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. O governo ucraniano confia nos tanques de última geração que estão sendo enviados pela Alemanha e os Estados Unidos. A Rússia promete pagar um bônus às tropas russas que destruírem tanques da OTAN. A aliança militar liderada pelos Estados Unidos, a OTAN, é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ainda não se sabe quem vazou os documentos, que apareceram primeiro num aplicativo de videogames chamado Discord e depois foram amplamente divulgados nas redes sociais, especialmente no Twitter e no Telegram. Telegram é um aplicativo russo. Os Estados Unidos acusam a Rússia, mas os documentos revelam, além dos planos para fortalecer as forças armadas da Ucrânia, a posição das tropas russas e mostram a capacidade da inteligência norte-americana de penetrar em todos os serviços secretos da Rússia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, respondeu que há uma inclinação de sempre culpar a Rússia por tudo e atribuir tudo à Rússia. O Pentágono afirma que os documentos foram alterados para diminuir as perdas russas de tanques e tropas. Um slide diz que 17.500 soldados russos e 71.500 soldados ucranianos teriam sido mortos até agora. Outros documentos sugerem que 43 mil soldados russos e 17.500 ucranianos morreram no campo de batalha.
Total de baixas da Ucrânia, entre mortos e feridos, estaria entre 124 e 131 mil. Total de baixas da Rússia chegaria a 200 mil soldados. Em fevereiro, o Serviço Secreto Britânico estimou o total de soldados russos mortos entre 40 e 60 mil. Como na guerra, o que morre primeiro é a verdade, o número de mortos e feridos é uma incógnita desde o início da invasão russa. Não há dados confiáveis. Outra descoberta importante é que os Estados Unidos espionam não apenas a Rússia, mas aliados como a própria Ucrânia, um país com graves problemas de corrupção, que está recebendo bilhões de dólares em ajuda, Israel, a Coreia do Sul e o Egito. O Egito e a Coreia do Sul negam a autenticidade dos documentos vazados. O governo sul-coreano afirma que um número significativo de documentos foi alterado. A Coreia do Sul tem uma política onde há 28.500 soldados norte-americanos estacionados. A Coreia do Sul tem uma política de não vender armas para países em guerra e conversas entre altos funcionários revelariam que as armas que vende para os Estados Unidos, armas e munições, poderiam ser desviadas para a Ucrânia. Israel está sob pressão dos Estados Unidos, seu maior aliado, para fornecer armas letais à Ucrânia. Israel teme contrariar a Rússia, que domina o espaço aéreo da Síria e permite que a Força Aérea Israelense bombardeie tropas e milícias pró-Irã que participam da guerra civil síria ao lado do ditador Bashar Assad. O governo israelense adotaria o modelo da Turquia, fornecendo armas através de um terceiro país, enquanto defende o diálogo e uma solução negociada para a guerra. A Ucrânia gostaria do sistema de defesa antimísseis Domo de Ferro de Israel, mas Israel até agora negou-se a fornecê-lo. O Egito e os Emirados Árabes Unidos, aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio, negaram que estejam colaborando com a Rússia. Um documento nota a preocupação do ditador do Egito, Marechal Abdel Fattah al-Sisi, em manter secreto o fornecimento de foguetes e munição aos russos. O governo egípcio se defendeu, alegando que desde o início não quer se envolver e que mantém uma equidistância das duas partes em luta. No fim das contas, os vazamentos não mudam a percepção dos Estados Unidos de que será uma guerra longa. Os Estados Unidos registraram em março um saldo positivo de 236 mil vagas de emprego criadas a mais do que fechadas, dentro das expectativas do mercado, mas abaixo do número revisado de fevereiro, que ficou em 326 mil, num sinal de desaceleração da economia. O índice de desemprego, medido em outra pesquisa, caiu de 3,6% para 13,5%. O pagamento por hora de trabalho subiu de 0,3% no mês e 4,2% no ano. É o menor nível desde junho de 2021. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, prevê que as taxas de juros voltem ao nível pré-pandemia quando a inflação for controlada, mas prevê um crescimento menor para a economia mundial neste ano. Foram 3,4% em 2022. Em 2023, de acordo com o fundo, devem ser 2,8% e em 2024, 3%. A expectativa de crescimento para o Brasil neste ano caiu de 1,2% para 0,9%, em linha com as projeções do mercado. O Banco Central espera um avanço de 1,2%. Para 2024, o FMI prevê expansão de 1,5%. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado e até mais. Tchau.